boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Wedequim. Hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. Acidente fatal. Helicóptero do grupamento aéreo da Polícia Militar cai em Maceió e mata os 4 tripulantes. No banco dos réus, após 11 anos, ex-cabo Luiz Pedro começa a ser julgado por homicídio de servente. No chão, parte da antiga balança do peixe na Pajuçara começa a ser demolida. Mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta quarta-feira. Gente, hoje é um dia triste para todos nós aqui de Alagoas. Um helicóptero da PM caiu na parte alta da capital, matando os 4 tripulantes. Isso aconteceu hoje pela manhã. A TV Mar foi a primeira empresa de comunicação a noticiar esse fato. Eu queria abrir hoje o programa fazendo uma homenagem especial à nossa produção, que prontamente, assim que soube da notícia, levantou todas as informações e o meu colega Wilson Júnior, dentro do programa dele, conseguiu levar as informações que é claro que nós não gostaríamos de dar, mas estamos aqui para isso e o Wilson Júnior foi o porta-voz desta notícia. Para você que não sabia, hoje de manhã um helicóptero da PM, do grupamento aéreo da Polícia Militar do Estado de Alagoas, caiu na parte alta da capital. E quem está ao vivo no local do acidente é o repórter Viderlan Araújo, que traz mais informações. Mais uma vez, boa tarde para você, Viderlan, e também para o meu amigo Valdemir Soares e também para o repórter cinematográfico Chico Nogueira. Boa tarde, Viderlan. Um abraço, Mauro Wedequim, boa tarde para você, boa tarde mais uma vez para os telespectadores da TV Mar Canal 25, para os telespectadores que acompanham neste exato momento Verdade e Informação. Nós estamos nos aproximando de 1h40 e ainda acompanhando todo o processo que todos nós já estamos noticiando e o que aconteceu desde as 10h30 da manhã, que a reportagem da TV Mar Canal 25, quando tomou conhecimento da queda desta aeronave do governo de Alagoas, que faz parte do grupamento aéreo da Polícia Militar, acabou caindo aqui na Travessa Nossa Senhora de Lourdes, na parte alta de Maceió, no conjunto Parque Petrópolis 1, que fica nas proximidades da Santa Lúcia, bem perto mesmo do Aeroclube. O detalhe é que neste exato momento o pessoal da perícia já começou o processo já de apuração dos fatos, as investigações, pelo menos, elas já começam a acontecer. Há pedaços da aeronave espalhados em vários pontos e com o decorrer da chegada dos técnicos nessas investigações, eles já começaram a fazer um processo de desocupação da área que teria sido o ponto onde acabou acontecendo o choque entre a aeronave e também os tripulantes, que acabaram todos morrendo na manhã desta quarta-feira. Há pedaços da asa aqui no terreno, como o Chico Nogueira está mostrando, na parte ali da casa, naquela parte superior de uma casa aqui também, que fica quase frente ao local onde a aeronave ela acabou pegando fogo. Também tem um pedaço também da aeronave ali no teto, na parte superior daquela residência, e tem muito estrago aqui no local. A polícia agora há pouco, por exemplo, através do pessoal do Corpo de Bombeiros, precisou fazer um trabalho de rescaldo, já que havia fumaça e ainda focos de incêndio. A conversa que nós tivemos com os moradores aqui, Mauro Wedequim, é a seguinte, é que a aeronave ela fazia um sobrevoo nessa região, mas com altura muito baixa em relação ao que naturalmente acontece, já que nós estamos na proximidade aqui do Aeroclube e é normal as aeronaves passarem com uma altura bem menor daquilo que nós estamos na parte baixa de Maceió acostumados a ver com frequência. Mas essa daí acabou chamando a atenção, principalmente com o aspecto do barulho. Fazia um barulho esquisito, segundo o relato de alguns moradores, e antes do contato com o solo, a aeronave acabou perdendo, na verdade, aquele barulho do motor.
e veio o impacto com um acidente. As vítimas, no qual o governo do estado deve confirmar através de sua assessoria, mas o que já estamos sabendo, né, das informações é que trata-se de um capitão, um major e 2 soldados. O capitão Assunção, no qual a família do militar já compareceu aqui no local, inclusive uma pessoa ligada à família chegou a dar a informação de que o capitão Assunção, há alguns dias já tinha reclamado das condições no qual a aeronave se encontrava. O governo do estado, através do próprio governador Renan Filho, quando esteve presente aqui no local pela manhã, ao tomar conhecimento do acidente, já tinha relatado que a aeronave estava em perfeitas condições. Um reforço também já foi feito pelo próprio coronel André Madeiro, que faz parte do grupamento aéreo também do Corpo de Bombeiros Militar, dizendo que a aeronave tinha passado por inspeção e que tinha realizado já um trabalho de rotina nas primeiras horas desta quarta-feira. Mas é aquela coisa, a informação veio e aí a gente vai acompanhar os desdobramentos dessa investigação para saber qual foi a principal razão. Um outro ponto que nós podemos levantar em conversa com alguns moradores é o contato constante com urubus. Nessa região aqui tem muito urubu e o que poderia ter também ocasionado através de um impacto em uma das turbinas do helicóptero ter feito justamente, ou da hélice do helicóptero, ter feito a aeronave cair. Mas tudo num processo ainda muito prematuro, muito precoce. Nos próximos 30 dias nós deveremos ter algumas informações a respeito do laudo do que deve ser apresentado. Observa que também ali no lado tem dois caminhões, na verdade, do IML. 2 corpos já, inclusive, se encontram ali, 2 corpos, né, dos militares já se encontram presentes nesse baú do primeiro caminhão aqui do IML. Um outro está deixando aqui o local e os procedimentos de rotina nesse aspecto da investigação, eles acabam sendo feitos. Nós tivemos a oportunidade de conversar na manhã de hoje, logo depois da chegada e da constatação desse acidente, com o secretário de Defesa Social e de Ressocialização do Estado, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, que classificou assim esse episódio ocorrido na manhã desta quarta-feira aqui na parte alta de Maceió. Da melhor maneira possível. Hoje, às 7h30, tive o prazer de me despedir deles após mais uma operação cumprida lá no meio das canas. E eles levantaram voo e terminaram com esse acidente aqui. Para a segurança pública fica um enorme vazio, mas a certeza que precisamos estar unidos para continuar. Eles cumpriram muito bem as suas missões. Eu só queria deixar a mensagem para a família, a mensagem de um amigo, mensagem de que eles não representam uma ausência absoluta, porque deixaram todos nós da segurança pública como irmãos e como amigos. Estamos irmanados nesse momento e isso é o que mais nos preocupa, emprestar a solidariedade e o afeto a essas famílias. Porque, acreditem, não eram apenas profissionais exemplares, eram filhos, maridos e pais da melhor espécie possível. E amigos, né? Secretário, o senhor falou de uma forma geral. Essa era uma aeronave em perfeitas condições de uso, tinha acabado de sair de mais um checklist, uma revisão. Hoje eu presenciei isso pessoalmente, a aeronave estava em perfeitas condições de uso. Nós temos um grupamento aéreo com um comandante muito responsável e cada piloto, cada copiloto, cada tripulante, cada mecânico jamais levantaria voo jamais sairia do solo se não houvesse todos os requisitos sido cumpridos. Infelizmente é uma máquina está sujeita a falhas. Eu quero, como gestor da segurança, esperar a apuração, mas dizer que nós tínhamos no comando dessa aeronave 2 pilotos, 2 comandantes com muita experiência e que agiam com muita cautela. Eu, complementando o que o governador disse, eu não tenho a menor dúvida, em que pese a apuração vai dizer, mas eu não tenho a menor dúvida que eles fizeram o melhor para evitar uma tragédia de grandes proporções aqui na vizinhança. Você pode falar dos últimos contatos que você teve com...
Você acompanha ao vivo Verdade e Informação, hoje um programa especial com uma cobertura especial sobre a queda deste helicóptero da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Nós estávamos direto ao vivo do local do acidente com o repórter Viderlan Araújo. Estão confirmadas aí as mortes dos 4 tripulantes, são eles: Capitão Assunção, Major Milton Carnaúba Torres e os soldados Melo e o soldado Demoura. Nós temos as fotos. Esta é a foto do Major Milton. Como bem destacou o secretário de Defesa Social, Alfredo Gaspar de Mendonça, era um piloto, um comandante com muita experiência. Nós também temos a foto do soldado Diego Melo, também morreu neste trágico acidente na manhã desta quarta-feira aqui em Maceió, ele que também era soldado do BOPE. Agora sim a foto do Capitão Assunção, outro policial com muita experiência no patrulhamento aéreo aqui do estado de Alagoas. Não sei se nós temos mais uma foto, temos aí a do soldado Moura, como a gente vê, o soldado Moura, que era palmeirense, também estava a bordo da aeronave da Polícia Militar que caiu na manhã desta quarta-feira aqui em Maceió. Felizmente, apesar de tudo, a aeronave explodiu, mas ninguém que estava em terra se feriu, felizmente, nesse acidente. E por falar em pessoas que estavam em terra, nós temos um vídeo gravado por um dos moradores lá do bairro. Vamos acompanhar o vídeo feito por um desses moradores. Vai, cara, vou pedir areia pra você, caiu. Vai agora, avião aqui, ó. Momento mesmo agora. Eu tava em casa, aí que eu vi... Oxe, pra cá não, tem que se chamar pra cá não. Você que está ligando agora a sua TV, na TV Mar, você vê aí imagens de um vídeo gravado por moradores da parte alta da capital que mostra o exato momento em que eles perceberam a queda da aeronave. Você vê aí as chamas que tomaram conta imediatamente logo após a explosão do helicóptero da Polícia Militar. Este vídeo também mostra o desespero das pessoas, porque um dos tripulantes ainda estava com vida, e pedia socorro. Por causa das chamas, ninguém conseguiu chegar perto para tentar realizar o socorro. Realmente não havia a menor possibilidade disso acontecer. Pelas informações passadas ao repórter Viderlan Araújo, a aeronave chegou a tocar a rede ali elétrica, o que ajudou a complicar ainda mais a situação. Se quiser aumentar o áudio, fica à vontade, Felipe. Vou dar a polícia mesmo, vou dar a polícia, pô. O helicóptero da polícia caiu agora mesmo. Nós vemos também que a aeronave, o helicóptero da PM, atingiu um veículo que estava estacionado. Felizmente não havia ninguém neste veículo e as pessoas mostram aí nessas imagens o tamanho desta tragédia que vitimou 4 policiais militares na manhã desta quarta-feira aqui em Maceió. O governador de Alagoas, Renan Filho, garante que a manutenção da aeronave estava em dia, o que nós também ouvimos agora do secretário de Segurança Pública, o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça. Nós temos também, ouvimos agora há pouco, o pronunciamento do secretário. E agora eu vou pedir para o Felipe colocar o que disse o governador do estado de Alagoas a respeito deste acidente. Vamos acompanhar. Olha, um momento de muita dificuldade, é uma tragédia. Nós estamos todos consternados. Eu, secretário Alfredo Gaspar de Mendonça, estávamos numa solenidade agora
procedendo à incineração de drogas apreendidas esse ano. O secretário Alfredo fez hoje, na madrugada, uma operação ao lado dessas pessoas que sofreram esse acidente. O helicóptero era utilizado por toda a segurança. O coronel André acabou de testar o helicóptero ainda hoje pela manhã, que comanda o aéreo, de maneira que estamos assim muito tristes. Eu queria dizer aos familiares que nós do Estado de Alagoas estaremos inteiramente à disposição para fazer o que estiver ao nosso alcance, mas infelizmente esse é um momento muito duro para todos nós e que nós vamos enfrentar com hombridade, mas o que eu queria nesse momento era me solidarizar da forma mais sincera possível com a família das vítimas. O senhor obteve de mais informações? Estavam em treinamento? Era uma operação, algo assim? Já foi passado? Não era treinamento. Eles tinham voado em operação já hoje pela manhã. Tinham 2 pilotos experientes, 2 tripulantes, todos militares, de maneira que estamos muito surpresos e vamos aguardar as investigações para determinar o que verdadeiramente aconteceu, mas era basicamente isso que eu tinha a dizer, porque nós também só temos as informações que os senhores têm, inclusive o comandante do aéreo também acabou de falar isso comigo, e nós estamos aqui para manifestar assim a nossa mais profunda tristeza e solidariedade aos entes familiares que perderam os membros das suas famílias, e esse é um momento de muita dificuldade para a segurança pública de Alagoas, que vem cumprindo um papel importante esse ano, mas que nós vamos, como eu disse, com hombridade, com serenidade e com a consternação que o momento impõe, tocar adiante e nos colocando inteiramente à disposição das famílias. Nós voltamos aqui ao vivo do estúdio do Verdade Informação. Acabamos de ouvir o depoimento do governador Renan Filho a respeito deste acidente que na manhã desta quarta-feira vitimou 4 tripulantes. É claro que ainda haverá investigação que vai apontar, mas eu acredito que realmente esta aeronave estava com a manutenção em dia. Os militares costumam ter isso levado muito a sério. Não acredito que tenha sido esse o caso, mas é claro que esta é a minha opinião e nós vamos acompanhar. A Polane Santos está ao vivo aqui comigo no estúdio porque ela tem mais detalhes de toda esse acidente, né, Polane, que surpreendeu a todos nós. Curiosamente, Polane, eu sempre chego bem cedo aqui à redação. Hoje, quando essa notícia chegou, a informação é de que seria um avião. E nós pensamos, puxa vida, um avião, vamos lá ver o que aconteceu. E rapidamente a produção identificou que havia sido a queda de um helicóptero. Boa tarde para você, Polane. Boa tarde, Mauro. Olha, na realidade o que eu tenho para trazer hoje é o fato de que esse não é o primeiro acidente, né, envolvendo aeronaves militares da Polícia Militar daqui de Alagoas. Em 2006, houve também um acidente envolvendo também um helicóptero que ele estava fazendo o resgate de vítimas no município de Limoeiro de Anadia. E aí, no momento em que ele estava transportando uma das vítimas, né, o helicóptero precisou fazer um voo forçado e acabou caindo lá na Lagoa Manguaba. A gente, inclusive, tem fotos desse outro acidente que aconteceu em 2006. Eu gostaria de pedir que o Felipe colocasse essa foto no ar para a gente mostrar. Esse acidente aconteceu em 2006. Esse foi o de 2009 já, né? Esse foi o acidente de 2009. Esse que é daquela aeronave que havia sido doado pelo Ministério da Justiça, né? Exatamente, que essa foto foi de um acidente que, inclusive, o capitão Assunção também estava neste outro acidente, Mauro. Puxa, Polane, o já capitão em 2009, isso. Isso também foi um voo forçado que o helicóptero fez e acabou caindo próximo do campo Corinthians Alagoano, lá também na região do Tabuleiro dos Martins. E a outra foto que a gente tem aí, que eu gostaria que o Felipe mostrasse, foi da Lagoa Manguaba. Este acidente que nós estamos vendo agora na tela, um acidente, agora sim, o que a Polane disse. Exatamente. Este estava participando de um resgate já de vítimas. Dentro estavam 2 pilotos, 2 salva-vidas e a vítima, ninguém se feriu. No outro também que a gente mostrou agora há pouco, houve feridos, o piloto, o próprio capitão Assunção, mas não houve mortes. E aí a pergunta que a gente faz é justamente se, nesses 2 casos também, como também no de hoje,
A polícia, e tanto o governador quanto a polícia, afirma que as aeronaves estavam em perfeitas condições. E aí, então, qual seria a causa desses acidentes, né, Mauro? Seria a responsabilidade, então, da formação dos nossos pilotos? Porque se eles estavam em perfeitas condições, o que teria provocado? Na realidade, pessoas próximas ao capitão Milton, que era o piloto da aeronave de hoje, informaram que ele havia informado que a aeronave, essa que caiu hoje, ela estava em manutenção parada já há algum tempo e que só iria voar ontem. Então, ela não estava tão boa assim como afirma o governador e como afirma o nosso secretário de Defesa Social. A gente vai acompanhar toda essa apuração, toda essa investigação, mas, Polani, o Viderlan Araújo está com testemunhas do acidente ao vivo no local do acidente. Viderlan Araújo, quais são as informações? Beleza, Mauro. Estamos de volta, assim, aqui da parte alta de Maceió, depois de todo o relato já feito a respeito da queda dessa aeronave na manhã desta quarta-feira. Nós vamos trazer mais detalhes a respeito desse assunto. A dona Maria, moradora aqui da região, e estava conversando com a gente. Como foi que realmente aconteceu? O que a senhora viu momentos antes desse acidente, dona Maria? Boa tarde. Eu moro em frente ao Aeroclube e, de repente, eu estava varrendo, né, perto do Caju, e, de repente, veio essa aeronave, que sempre eu vejo, aí ela veio com aquela zoada, bem forte. E como queria, o motor, né, assim, não estava certo. Aí eu fiquei assim, olhando, aí de repente ele veio, fez a curva, que nem vinha aqui para o Jardim Petrópolis, aí ele caiu, assim, desceu de uma vez. Quando eu olhei, foi a explosão. Aí eu corri, quando eu cheguei, chamei meu filho e corri, cheguei aqui, já estava tudo em chamas. E um dos corpos, dos rapazes, do ocupante, estava em cima do carro pedindo socorro, né? O barulho foi muito grande, dona Maria? Foi muito grande. Foi de repente, foi rápido demais e ninguém conseguiu salvar. Agora, relata para nós um pouquinho quando foi que a senhora chegou aqui e o que a senhora viu a respeito de um ocupante da aeronave ainda com vida. Como é que ele estava? Em cima de um carro, no chão e batendo com as pernas e os braços. Entendeu? Pedindo socorro, mas não conseguiram salvar. Vocês tentaram ajudar ainda, mas aquela coisa, tinha muita bala, tinha muita coisa de disparos, né? Tinha de explosão de bala. Explosão, ninguém então, praticamente a senhora chegou a ver, e outros moradores chegou a ver morrendo. Morrendo, todos eles. A explosão foi muito grande e a fumaça, né? O fogo, ninguém conseguia chegar perto. Quantos anos a senhora mora aqui nessa região? E a senhora já viu alguma vez o fato desse tipo? Não. Só pela televisão. E eu vejo os aviões sair todos os dias, chegando, e que eu moro bem de frente. Dona Maria, muito obrigado, tá certo? Dona Maria que gentilmente nos atendeu, ela que estava aqui do lado contando a história. Chocante, Mauro Wedekind. A pessoa com vida ainda, entre o carro, mas pedindo por socorro e acabou carbonizado. É uma situação triste. Os corpos... Ninguém podia chegar perto não, por causa das chamas e a explosão das armas. Ninguém podia. Lamentável. Muito obrigado, dona Maria. As viaturas do IML já saíram aqui do local, os corpos já foram recolhidos. Para quem está em casa ter uma ideia, Mauro, nessa linha onde o Chico Nogueira está mostrando, é a linha que está sendo trabalhada como investigação de contato da aeronave com o solo. O rastro teria sido esse aqui. A aeronave caiu, há pedaços da aeronave aqui espalhados nesse local, até chegar lá na frente, próximo àquele caminhão do bombeiro, ali onde a aeronave parou. Há uma parte completa da cauda do helicóptero, né? Há uma parte completa ali ainda que ela não ficou em chamas, mas toda a cabine, toda a parte onde estavam os 4 ocupantes, ela acabou ficando totalmente destruída com o impacto e também com a força do fogo, eu diria, a gravidade do fogo depois do impacto. A informação também que nós recebemos, que alguns moradores chegou a ver antes da queda do contato da aeronave com o solo, também vazamento de combustível, mas isso não foi confirmado. Então essa é a situação de momento. Eu estou à sua disposição, Mauro Wedekind, ou à disposição aí da Porlândia, do pessoal aí, para poder também trazer mais informações, e nós voltamos no decorrer da nossa programação com mais detalhes desse trágico acidente.
Ao Viderlan Araújo, sempre com informações muito importantes, né, Purlani, desse dia realmente triste para todos nós aqui de Alagoas. Purlani, vamos fazer o seguinte, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta nós vamos trazer outras informações ao longo aí do Verdade e Informação. Ainda tem muito programa e muita informação para você, não saia daí, até já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. E estamos de volta com Verdade e Informação nesta tarde de quarta-feira. Teve início na manhã de hoje, no Fórum de Maceió, o julgamento do ex-cabo e ex-vereador de Maceió, Luiz Pedro, acusado de mandar matar o servente de pedreiro Carlos Roberto Rocha Santos. O crime ocorreu em 2004. Quem tem os detalhes é o repórter Fernando Palmeira. Luiz Pedro e outros condenados no assassinato de um jovem Maceió está indo a júri popular aqui no Fórum da capital alagoana. O advogado Zé Fragoso nos fala sobre a expectativa desse julgamento. Estou muito tranquilo, tenho convicção de que os jurados, ao observarem o que traremos de prova dos autos, vai ver claramente que este crime tem nome, sobrenome, endereço e CEP, mas não são de Luiz Pedro. O que é que a defesa, nesse momento, vai narrar para o tribunal do júri com relação a essa posição do Luiz Pedro como inocente? Vai mostrar claramente quem é o autor intelectual desse crime. Tem um autor intelectual, mas não é Luiz Pedro. Vai mostrar quem foi que articulou esse crime e quem executou esse crime, muito claramente. A vítima, Carlos Alberto Rocha Santos, o que é que tinha a ver com Luiz Pedro, que se aponta Luiz Pedro como mandante desse assassinato? Absolutamente nada. O único problema é que, inicialmente, foram denunciadas pessoas que ou trabalhavam nos conjuntos de Luiz Pedro ou fizeram campanha para ele e aí quiseram fazer essa vinculação absurda. Mas Luiz Pedro não tem, sequer conhecia a vítima. Sequer conhecia a vítima. O senhor vai divulgar também de outros réus? Não, só de Luiz Pedro. Houve desaforamento ou desmembramento do Rogério nesse momento? Houve o desmembramento em razão de uma nulidade que teria se prosseguisse, que era a falta de intimação da defesa dele para apresentar as provas para o plenário do júri. A tese de defesa definitivamente? A negativa de autoria, não há dúvida disso. Já é motivo de satisfação poder dirigir este júri e esperamos que tudo transcorra normalmente. Doutor João Silas, os que compõem a acusação
e também a defesa, como é que estão se comportando, tudo dentro dos conformes. Houve, inclusive, desmembramento desse júri de um dos acusados? O advogado Raimundo Palmeira requereu e o Ministério Público anuiu com desmembramento em relação ao acusado Rogério. Então nós acatamos, fizemos desmembramento e hoje está sendo levado a julgamento tão só o acusado Luiz Pedro. A quem realmente se atribui, a quem a família e a comunidade atribui esse crime? Olha, sem sombra de dúvida, a gente atribui ao crime ao Luiz Pedro, como mandante. Os executores já foram condenados, presos, condenados, inclusive agora já estão soltos, né? Mas o mandante a gente não tem dúvida, e isso não é provas, não são provas que a gente colocou no auto, né? Porque somos uma família simples, somos uma família pobre, porém focada, tá? Focada e em busca de justiça. O que a gente quer é justiça. Como o fato realmente aconteceu? Olha, o fato aconteceu em 2004, né? Então já são 11 anos de luta da família, né? E ele foi arrastado de casa pela madrugada, né? Pessoas se identificando que eram policiais da Delegacia de Repressão às Drogas, né? E até hoje, tiraram ele de casa e até hoje a gente não sabe onde está o corpo. Não enterramos o meu irmão. Procede que o corpo foi retirado do IML e enterrado no Divina Pastora? Sim, existe, ficamos sabendo 2 anos após o ocorrido que esse corpo deu entrada no IML e foi enterrado como indigente Divina Pastora. Só que no IML, enquanto no IML aconteceu, passamos dias e dias fazendo vigia no IML, indo, saindo, perguntando, aparecia corpo indigente, não identificado, nós íamos lá para tentar identificar e nunca foi mostrado o corpo do nosso irmão. E também no Divina Pastora não foi para lá. Já foi feito exumação de centenas de corpos, 100 corpos, 90, se eu não me engano, pelo Ministério Público, e o corpo até hoje não foi encontrado. Sobre os executores, os autores materiais, a família tem alguma identificação a dizer? Não, os autores materiais já foram condenados, né? Já foram identificados e foram condenados, né? E hoje já estão em liberdade. Cícero Pedro dos Santos não está em liberdade, está foragido. O que é que você gostaria de dizer? Aí a gente lamenta, né? A gente sabe da fragilidade do sistema, mas a gente tem fé sim em Deus, que ele vai ser identificado, vai ser capturado e vai responder também pelo que fez. Olha, o Tribunal do Júri, nesse momento, também recebendo um grande número de pessoas da comunidade. A presidência do julgamento está sob a responsabilidade do juiz João Silas, da 8ª Vara Criminal, aqui do 2º Tribunal do Júri da capital alagoana do Fórum Jeromel Fernandes, com as imagens do Flávio Santos. Fernando Palmeira para a TV Mar Canal 25, da organização Arnoldo de Melo, na NET. Muito obrigado ao Fernando Palmeira. O que diz a família é que o ex-cabo Luiz Pedro queria promover uma limpa ali e parece que este servente era usuário de droga e por isso foi morto. Ao longo da nossa programação, nós vamos trazer o resultado deste julgamento. Uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica assegura aos irrigantes, uma palavra que eu sinceramente não conhecia, mas que eu já chequei aqui, existe e se aplica para este caso, e aquicultores, um desconto especial na tarifa de energia elétrica referente à carga utilizada exclusivamente para a irrigação vinculada à atividade agropecuária. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui a Vanessa Vosloskis, nome bonito, ela que é gerente de atendimento da Eletrobras. Boa tarde, Vanessa, seja muito bem-vinda ao Verdade e Informação, num dia que a gente sabe aí, triste para todos nós aqui de Alagoas por causa deste acidente envolvendo o helicóptero da Polícia Militar. E aproveito, Vanessa, para lhe perguntar o seguinte, você tem informações a respeito da situação do abastecimento lá de energia na parte alta da cidade? Tenho sim. Realmente foi um dia muito triste, está sendo um dia muito triste para a gente, é uma situação muito delicada. A nossa rede foi danificada, uma parte da rede, um trecho da rede foi danificado e as nossas equipes estão lá no local esperando a liberação desse trecho, né, por parte das autoridades para poder restabelecer a energia. Além disso, Mauro, um transformador, por questão de segurança, foi desligado para que não tenha nenhum incidente a mais. Então, nós desligamos esse transformador por questões técnicas e de segurança, mas assim que for liberado o local, as equipes já estão lá para restabelecer a energia. Então, uma ótima notícia, as equipes da Eletrobras já estão no local, assim que a área for liberada pela polícia, né, pela polícia científica, as equipes da Eletrobras já estão a postos lá para
restabelecer a energia elétrica. Uma boa notícia que nos traz a Vanessa. Agora, Vanessa, quem tem direito aí a este desconto que eu anunciei no início aqui? Vamos lá, são os irrigantes, né, como nós chamamos. São produtores rurais, na realidade, que utilizam bomba para irrigação, bomba para irrigar a sua lavoura, a sua produção, né? Então, são os irrigantes que nós chamamos. Os irrigantes, eles têm até 90% de desconto na fatura de energia. Só que muitos hoje não usufruem do benefício porque estão com o cadastro errado lá na companhia, né, na Eletrobras, ou ainda não são nossos consumidores. Nós não temos esses consumidores no cadastro. Então, eles não dispõem hoje desse benefício que poderiam estar usufruindo. Na alta tensão é 90% de desconto, na baixa tensão 73% de desconto. Mas a maioria, a grande maioria, é alta tensão, que a gente chama média ou alta tensão. Porque para a utilização da bomba, normalmente há necessidade de um transformador. Aí, então, eles são considerados da média ou alta tensão. E como é que essas pessoas fazem, Vanessa, para regularizar essa situação junto à Eletrobras? É muito simples, basta ir em um dos nossos postos de atendimento para receber as orientações. Levar consigo RG, CPF e o documento da propriedade, para comprovar, né, que é proprietário do imóvel. E lá, chegando, ele recebe toda a orientação de como fazer. A gente faz um cadastro simples, agenda um atendimento mais específico, porque varia muito caso a caso. Porque existem bombas pequenas para irrigação, assim como bombas maiores. Então, vai variar de acordo com o caso, com a propriedade, com o equipamento que o agricultor tem, que o irrigante tem. Então, por isso, há essa necessidade de um atendimento bem personalizado, para a gente verificar qual a situação que o consumidor tem naquele momento. Você disse, Vanessa, que algumas pessoas não estão ainda, vamos dizer, não são consumidoras da Eletrobras. O que acontece nesses casos? Nesses casos, há alguns casos em que esses consumidores são, vamos dizer assim, clandestinos, que eles ainda não estão na nossa base de dados. E a gente tem tudo mapeado. Então, é aconselhável que as pessoas nos procurem antes de nós chegarmos até elas, né? Com a nossa fiscalização, as nossas equipes estão intensificando bastante a fiscalização, em especial no interior. Então, a gente está pedindo, essa campanha também é para que as pessoas nos procurem antes que a fiscalização chegue até elas, né? Que vão ser mais proativos, né? A gente está pedindo que o pessoal venha antes que a gente chegue, porque fica mais fácil para a gente regularizar a situação. Sem dúvida nenhuma, né, gente? A Eletrobras tem todo o interesse de regularizar essa situação de quem a gente sabe tem que usar esse termo aqui, não tem como aliviar, né, Vanessa? Roubando energia da rede. E aí não dá. A gente tem que andar na linha, fazer a coisa certa. E olha que boa notícia. Se você se regularizar, você pode ganhar esse desconto. Esse desconto. Não é exatamente. Isso, Vanessa? É, porque o desconto, ele incide no horário das 21h30 até as 6 da manhã. Então, quem irrigar a sua plantação neste horário vai ter esse desconto na fatura de até 90%. Então, realmente é um desconto bem considerável, bem significativo para as pessoas. Por isso que a gente está pedindo que as pessoas compareçam ou regularizem o cadastro ou se regularizem perante a companhia. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma notícia muito boa que a Vanessa nos traz aqui. Agora, Vanessa, esses irrigantes, né? Eu gostei dessa palavra, vou usar mais vezes. Eles têm que vir a Maceió ou podem ir aos municípios? Eles podem se dirigir aos municípios e os nossos atendentes, que a gente tem posto de atendimento em todos os municípios de Alagoas. Nos 102 municípios nós temos posto de atendimento. Então, as pessoas vão até os nossos postos e os nossos atendentes vão orientá-los de como proceder. Porque também, além dos postos, a gente tem distritos, né, como Arapiraca, tem Penedo, Rio Largo, então, que são as nossas pernas maiores no interior, para não se deslocar até Maceió. Mas em cada posto de atendimento, no município, a pessoa vai ser orientada. E qualquer coisa, a gente entra em contato também e faz todo o atendimento. Que bom. Então, a Eletrobras não põe nenhum tipo de barreira para que você encontre aí a solução para esse problema. Agora, eu queria aproveitar a tua experiência, Vanessa, para lhe perguntar o seguinte. Eu, como repórter, fui até o Canal do Sertão e vi realmente isso que você está dizendo. Várias pessoas já tirando água com o uso de bomba e etc. Mas muitos produtores ainda não tinham a bomba. Sim. Pelo menos não aparentemente ali, né? Então, a demanda me parece que vai aumentar. É um ótimo momento para que tudo fique regularizado. Fique regularizado, né? Com certeza. A tendência é que aumente, a gente sabe disso, né? Que o Canal do Sertão vai ser ampliado, tem mais quatro ou cinco etapas, se não me falha a memória, do Canal do Sertão ainda para serem executadas. Então, a tendência realmente é de aumentar esse consumo. Então, por isso, esse chamamento ao pessoal.
E a gente sabe o tamanho do rombo que a Eletrobras tem, né, por causa desses gatos. Então, e esse desconto vem numa boa hora também, né, para as pessoas. E realmente, assim, para evitar o furto, evitar estar na clandestinidade e, em especial, para quem já é consumidor e hoje não está usufruindo desse desconto, para vir também conversar com a gente, ver o que pode ser ajustado na sua demanda, no seu consumo, para a gente ter um cadastro até mais atualizado do pessoal. Sem dúvida nenhuma. Gente, eu conversei aqui com a Vanessa, que traz essa informação muito importante para nós. Eu gostaria de ter mais tempo para conversar com ela, mas hoje, infelizmente, a gente tem praticamente um telejornal temático aí, em função do acidente que envolveu o helicóptero da PM. Vanessa, muito obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Felicidades para vocês e parabéns pelo trabalho. Igualmente. Obrigado. Gente, agora nós vamos seguindo aqui com o Verdade e Informação. Nós vamos agora para um rápido intervalo, é rápido mesmo. Não saia daí que a gente volta com toda a cobertura especial sobre esse acidente que infelizmente envolveu o helicóptero da Polícia Militar do Estado de Alagoas, matando os 4 tripulantes. Não saia daí, até já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar.
Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, Escola de Contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. .com. Você pode acompanhar ao vivo o nosso programa pela internet. O endereço é facinho, gazetaweb.com. Clica lá em TV Mar. Lembrando que hoje o Verdade e Informação é especial. Nós estamos com uma cobertura especial sobre a queda do helicóptero da PM. E eu aproveito mais uma vez para dar os parabéns a toda a equipe da TV Mar, numa cobertura realmente especialíssima sobre essa queda. E eu mando um abraço especial ao repórter cinematográfico Valdemir Soares, que foi o primeiro a chegar a mostrar todas as imagens desse trágico acidente. E agora há pouco mesmo, o repórter Viderlan Araújo conversou com um perito que falou aí sobre as possibilidades do que teria provocado a queda desta aeronave. Vamos acompanhar a entrevista feita agora há pouco pelo repórter Viderlan Araújo. Bom, seu Cantuário, o senhor como perito criminal, o que é que o senhor constatou ao chegar aqui no local? O que é que o senhor pode passar presente da parte de vocês? O que é que pode ser passado? A nossa equipe veio para cá porque houve um acidente, né, e viemos fazer a constatação dos corpos. E vamos aguardar agora o pessoal que faz a análise de acidentes da aeronáutica. O senhor chegou a ficar surpreso com a condição no qual os corpos se encontravam? Não, é comum. Com o tipo de acidente a gente já tem uma ideia de como se
ficam os corpos. A respeito dos procedimentos, depois do recolhimento dos corpos, o trabalho de vocês, ele pelo menos ele fica aquela condição de missão cumprida. Agora fica aguardando o pessoal da aeronáutica. O nosso trabalho já encerrou aqui, estamos aguardando só agora o pessoal da avaliação da aeronáutica. Em sua experiência, o senhor acredita que houve morte instantânea nos corpos? Isso aí, a questão de morte é com o IML, é quem vai determinar a causa mortes. Os corpos já foram para lá. A respeito do momento que o senhor chegou aqui, o que o senhor pode relatar a respeito da situação no qual se encontrava? Não, por enquanto a gente não tem nada a relatar ainda. Nós fizemos as análises. Obrigado, viu? Obrigado, Viderlan. Só para repetir a informação, os 4 PMs mortos são o capitão Assunção, o major Milton Carnaúba Torres e os soldados Melo e Demoura. Lembrando que os 4 PMs tinham vasta experiência nesse tipo de trabalho de patrulhamento aéreo. E antes de encerrar esta edição do Verdade e Informação, nós vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Viderlan Araújo, que está lá no local do acidente. Viderlan, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, obrigado. Quais são aí as últimas informações antes de nós encerrarmos o Verdade e Informação desta quarta-feira, dia 23 de setembro, dia em que começa a primavera, né, gente? Que pena começar a primavera com uma notícia tão triste assim. Boa tarde mais uma vez, Viderlan. Pois é, Mauro. Então, estamos de volta depois da participação aí do Cantuário, né, que é perito criminal. Ele trouxe a informação para nós aí. Muita coisa não pode ser acrescentada porque não dá para se aprofundar em detalhes. Mas nós já tivemos a informação de que agora o processo será todo feito pelo pessoal da ANAC, né, o trabalho que será feito agora de investigação para ver a gravidade do acidente, as condições no qual esse acidente acabou sendo provocado. A informação que nós tivemos também é que essa equipe está se deslocando do estado de Pernambuco, né, mais precisamente da capital Recife, para Maceió, para poder fazer esse trabalho. E a previsão de chegada é para o início da noite desta quarta-feira, para dar andamento a esse processo de investigação, já que os corpos já foram removidos, já estão no IML e devem ser logo liberados para poder ser realizado o sepultamento. Então essa é a condição de momento. Por enquanto, claro, o pessoal da polícia vai fazer a interdição desse local, aguardando os técnicos da aeronáutica para poder acompanhar a gravidade desse acidente, fato que pode ser confirmado até no início da noite, né? Na verdade, a chegada dessa equipe do Recife no início da noite desta quarta-feira. Com imagens do Chico Nogueira, eu volto com você nos estúdios. Mauro Vedequim. Muito obrigado ao Viderlan Araújo, que está ao vivo lá no local do acidente. Mande também aí um abraço ao Chico Nogueira. Bom descanso para vocês. Eu sei que vocês estão desde cedo aí nessa batalha. Parabéns aos dois. O Viderlan se referia aí à chegada do pessoal do CENIPA. O que é o CENIPA? É o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. É este centro que é ligado à Aeronáutica do Brasil, que é responsável pela investigação desse tipo de acidente. Uma equipe deles do Recife já está a caminho de Maceió para iniciar toda essa investigação. Para você que está ligando a televisão agora, hoje de manhã um helicóptero do grupamento aéreo da Polícia Militar de Alagoas caiu na parte alta da capital, bem pertinho ali do Aeroclube, vitimando os 4 tripulantes. Nós fizemos ao longo do Verdade e Informação de hoje uma cobertura especial deste acidente e também durante a programação aqui da TV Mar, nós vamos trazer o resultado do julgamento do ex-cabo Luiz Pedro, que depois de 11 anos se sentou no banco dos réus. Ele é acusado de mandar matar um servente que, segundo a família desse servente, foi morto porque era usuário de droga e o ex-cabo queria promover uma limpa ali na região e teria mandado matar este
servente. Uma outra notícia importante desta quarta-feira foi a apresentação de mais de 1 tonelada de droga apreendida pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil aqui do estado de Alagoas. Estes foram os principais fatos desta quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, nós estaremos de volta com o Verdade e Informação, trazendo aí todos os desdobramentos desta história. Para você que me acompanhou até agora, o meu muito obrigado. Continue aí com a programação da tela da TV Mar, que continua com Léo Palmeira. Nós estaremos de volta amanhã, quinta-feira, à 1h30 da tarde. Tudo de bom para você. Até amanhã.